Bom dia. Hoje a gente vai encerrar o nosso curso e a última aula do nosso curso a gente vai investigar o terceiro componente daquela equação. A equação é y igual a c mais i mais g. A gente já investigou os componentes do consumo das famílias e do consumo do governo, ou seja, já investigamos os componentes C e G, e agora falta o último componente, que é o componente do investimento. O que a gente pode falar em investimento? O que é investimento? Muitas vezes o investimento é visto como o consumo das empresas, mas a gente pode pensar investimento de uma forma mais ampla. O que as pessoas investem? Investimento é um tipo de consumo? Se a gente pensar que o investimento traz um retorno, a gente pode pensar que não, mas se a gente pensar que o investimento traz uma satisfação, um bem-estar, como o consumo traz, a gente pode pensar, bem, o consumo traz um retorno também, né? Que é a utilidade, o bem-estar do consumo. Então, o investimento tem essas características. De alguma forma se aproxima também do consumo, de outra forma se diferencia. Como a gente pode pensar em termos da função investimento? A gente pode primeiro separar a função investimento de três formas: investimento privado, investimento em residências, investimento em estoques. Talvez o que a gente mais conheça seja investimento privado, né? Vamos começar então com ele, mas qualquer um dos três tipos de investimento, a gente pode pensar em termos de que a gente está pensando na nossa função de produção. A gente tem o produto como função de capital e trabalho, e a gente pensa no investimento com relação ao que fazer com relação ao capital. A gente vai ter um estoque de capital, K, e esse estoque de capital, as empresas investem em capital, ou seja, o investimento privado em capital ocorre porque as empresas esperam um retorno desse capital. Só que esse capital tem um preço. É o preço de sua compra ou do seu aluguel. Então, o preço de aluguel do capital, R sobre P, tem uma relação com a demanda do capital, ou seja, as empresas vão demandar capital olhando para o preço do capital, mas também olhando para a produtividade que o capital traz. Então, a ideia é produtividade marginal do capital, com relação ao estoque de capital existente, vai fazer com que a gente descubra um preço de equilíbrio do capital que vai igualar a oferta de capital à demanda por capital. Se o preço do capital for muito alto, o que é que vai acontecer? Vai ter um desequilíbrio, né? A demanda do capital vai ser muito menor do que a oferta de capital. Se o preço for abaixo desse ponto de equilíbrio, a demanda do capital vai ser muito alta, maior do que a oferta de capital. Então, a ideia é que o preço do capital vai ser exatamente aquele nível que vai igualar a oferta por demanda do capital. Na verdade, isso não é nada muito diferente do que a gente viu ao longo de todo o curso de macroeconomia, né? Principalmente quando a gente falava em poupança e investimento, né? A gente via que a taxa de juros é o preço que iguala poupança a investimento. Então, a gente pode pensar no aluguel do capital da mesma forma. Taxa de aluguel do capital é aquele nível de preço que iguala demanda por capital com oferta de capital. Então, a partir daí, a gente parte para o modelo neoclássico de investimento, que é o modelo que pensa nos seguintes termos: se a gente tem uma função de produção, Y igual a função de capital e trabalho, aqui não é menos, é igual, por favor, corrijam, Y igual a, que é a tecnologia, que multiplica o estoque de capital, que multiplica um estoque de trabalho. Aqui o capital está elevado a alfa e o trabalho está elevado a 1 menos alfa, o que indica que a nossa função de produção tem retornos constantes de escala, certo? Ou seja, o que está elevado ao capital somado com o que está elevado ao trabalho, se a gente soma os dois, a gente tem como resultado 1. Se esse número fosse maior do que 1, nós teríamos retornos crescentes de escala. Se fosse menor do que 1, teríamos retornos decrescentes de escala. Como está igual a 1, alfa mais 1 menos alfa dá igual a 1, então, retornos de escala são constantes. A ideia é,
que acontece nessa minha função de produção? Y igual, por favor, corrijam, igual a vezes K elevado a alfa vezes L elevado a menos alfa. Eu quero adicionar uma quantidade a mais de capital. Então, eu quero saber, adicionando quantidade a mais de capital, o impacto disso no produto. Então, a ideia é que eu adiciono quantidade a mais de capital, o resultado vai ser isso aqui, né? O capital vai me dar um retorno, aqui, eu estou diferenciando o capital, estou diferenciando a função de produção com relação a capital, fica igual a alfa vezes A vezes K, agora alfa menos 1, que multiplica L elevado a 1 menos alfa. Ou seja, a produtividade do capital, se eu botar o K para baixo, a gente fica com isso aqui. A produtividade marginal do capital, que diferenciou, quando eu adicionei unidade a mais de capital, a quantidade adicional de produto que eu obtive foi alfa multiplicado por A, que multiplica L sobre K, que é elevado a 1 menos alfa. Então, para que a gente obtenha o equilíbrio, eu preciso de quê? Eu preciso que a produtividade marginal do capital tem que igualar o custo desse capital, né? Qual é o preço do capital? O preço do capital é o aluguel do capital. Então, o aluguel do capital se iguala à produtividade. O que acontece se o aluguel do capital for mais caro do que a produtividade? A empresa não aluga essa quantidade adicional de capital. Se o aluguel do capital for menor, a empresa continua alugando até o preço do capital subir, de forma que eu tenha essa igualdade. Então, em equilíbrio, a gente tem o preço do capital igual ao custo do capital, ou seja, o capital tem que custar aquilo que ele gera de retorno para a empresa, que é exatamente isso aqui, né? Alfa vezes A, que multiplica L sobre K, elevado a 1 menos alfa. Então, com isso, a gente já pode tentar descobrir o que é que acontece quando a variação do capital é positiva, é maior do que zero. Quais os impactos disso em termos de preço do capital? Se o estoque de capital aumenta, o que é que vai acontecer? O preço do capital vai aumentar, né? É só olhar aqui, né? O que está acontecendo aqui? O capital está aqui embaixo e o preço do capital está aqui em cima. Então, o que acontece se o estoque de capital aumenta? Espera aí, é isso que ocorre mesmo? Vamos ver aqui. O estoque de capital aumenta para cá. Ah, não, ao contrário. O preço do capital vai cair, né? Vamos corrigir aqui. O preço do capital cai, ou seja, o estoque de capital aumenta, o preço do capital cai. Esse sinal aqui é o contrário. Ao invés de ser mais, é menos que zero. Por quê? Basicamente, o capital está aqui, dividindo, né? Se o capital está dividindo, a direção do estoque de capital é contrária à direção do preço desse capital. Então, aqui é menor do que zero. Então, quando está um aumento do estoque de capital, há uma queda do preço do capital. Por outro lado, aumento do estoque de trabalho. O estoque de trabalho está aqui em cima. Então, aumento do estoque de trabalho significa, sim, aumento do preço do aluguel do capital. Certo? Estou combinando capital e trabalho. Eu estou aumentando na minha função de produção o estoque de trabalho, portanto, o preço do aluguel do capital vai aumentar. Mesma coisa ocorre com a tecnologia. Aumento da tecnologia, o preço do capital vai aumentar. Basicamente, o que é que eu estou dizendo? Quando o trabalho aumenta, o capital fica escasso, o preço dele tem que aumentar. Quando a tecnologia aumenta, o capital também fica escasso, o preço dele tem que aumentar. Quando é que o capital não fica escasso? Quando o capital aumenta. Quando o capital aumenta, o capital não fica escasso, portanto, o preço dele tem que cair. Por isso, corrijam aqui, que é o sinal de menos, no lugar do sinal de mais. Olhando para a equação e olhando para o gráfico, fica fácil, né, de ver isso. Quando o estoque de oferta de capital aumenta para cá, o preço vai diminuir. O que acontece quando a demanda do capital aumenta, né? O trabalho aumenta, o preço é como se a curva de demanda do capital viesse para cá, então o preço do capital vai aumentar. Mesma coisa com a tecnologia aumentando, como se a demanda do capital viesse para cá, o preço do capital vai aumentar também.
Muito bem. Só que, junto com o preço, eu tenho que analisar outros aspectos, né? O que, basicamente? O custo do capital. A gente tem que dividir o custo do capital em 3 formas. Primeiro, juros. O que seria a taxa de juros? A taxa de juros é o custo em si do capital. Se a pessoa vai pegar dinheiro emprestado para comprar capital, esse capital tem que, pelo menos, pagar a taxa de juros que remunera esse empréstimo. Então, a taxa de juros é o primeiro custo do capital. Outro aspecto que a gente tem que pensar é o seguinte: a inflação, os preços estão variando. Quando eu compro ou alugo esse capital, o que é que eu tenho que fazer? Esse preço da máquina, do equipamento, vai estar variando ao longo do tempo, como também os preços dos bens e serviços na economia estão variando. Então, esse é o segundo custo do capital. E o terceiro custo do capital, talvez seja mais fácil de visualizar, é a depreciação, né? Com o passar do tempo, o capital se deprecia. Se depreciando, então, esse vai ser um custo do capital. Eu pego os custos do capital, então, aqui, e taxa de juros, que multiplica o preço do capital. Delta PK é a variação dos preços do capital na economia. E essa letra grega aqui que multiplica o preço do capital, isso aqui é a depreciação, né? Depreciação do capital. Então, tudo está multiplicando o capital. Quando eu ponho para fora PK, eu tenho que o custo de capital é igual a PK, que é a função disso aqui. Taxa de juros, variação de preços e depreciação. Pela equação de Fischer, o que é que eu tenho? Taxa de juros real é igual a taxa de juros nominal menos taxa de inflação. O que é que eu penso em termos de taxa de inflação? Variação, né, de preços. Então, como aqui tem I menos variação de preços, eu substituo, aí eu simplifico o custo do meu capital, pondo custo do capital igual a preço do capital que multiplica taxa de juros real mais a depreciação. Então, esse é o custo do capital. Preço do capital que multiplica taxa de juros real e depreciação. Certo? Eu estou incorporando o fato de que aqui é uma taxa de juros nominal e aqui é taxa de inflação. Então, se a empresa tem o custo do capital e tem a receita que o capital vai dar, que é a produtividade marginal do capital, a gente então tem que descobrir o que faz a empresa escolher incorporar mais capital ou não ao processo de produção. Obviamente, o processo de maximização de lucros da empresa é o quê? Esse PI aqui não é mais taxa de inflação, esse PI é lucro, né? Lucro é o quê? Receita menos custo. Qual é a receita que o capital vai dar? A receita que o capital vai dar é a produtividade marginal do capital, né? Em equilíbrio, o que é que eu tenho? Eu tenho receita do capital, é a produtividade marginal do capital, que é o preço do capital, R sobre P. Certo? R sobre P é o preço de aluguel do capital. Então, R sobre P é a receita do capital, eu tenho diminuído o custo do capital, CK. Então, a empresa vai lucrar se a receita for maior do que o custo. Certo? Então, receita R sobre P menos custo, PK sobre P, multiplica taxa de juros real e taxa de depreciação. A empresa, então, vai escolher investir se ocorrer o quê? Investimento líquido é um aumento do estoque de capital. Só que o aumento do estoque de capital significa o quê? Significa produtividade marginal do capital, que é igual a R sobre P, né, a receita do capital, menos o custo do capital. Isso aqui, se eu conseguir com que o retorno do meu capital cubra os custos, né, se isso aqui for maior do que zero, então variação do capital vai ser maior do que zero. Ou seja, se receita for maior do que custos, significa que a empresa vai lucrar, o que significa que a empresa vai continuar aumentando o estoque de capital. Quando é que ela para de aumentar o estoque de capital? Quando o delta K vai ser igual a zero. Significa que ela deixa de investir? Não. Ela continua investindo só para cobrir a depreciação. Não deixa de investir.
investe só para cobrir a depreciação, mas não aumenta o estoque de capital. Ela deixa de aumentar o estoque de capital, mas não deixa de investir. Investe para cobrir a depreciação. Então, se o produto marginal do capital superar o custo do seu capital, as empresas continuam investindo. Por quê? Investir significa aumentar o seu lucro. Certo? Se o produto marginal do capital igualar o custo do capital, ela deixa de investir? Não deixa de investir, mas vai investir só o investimento necessário para cobrir a depreciação. Então, a função investimento vai ser dessa forma, né? A gente tem aqui uma função investimento com relação àquela taxa de juros real, que a gente já viu inúmeras vezes ao longo desse curso, né? Onde o investimento vai ser o investimento que aumenta o capital mais o investimento que cobre a depreciação, certo? E qual vai ser o determinante dessa função investimento? Essa relação entre o retorno do capital, que é a produtividade marginal do capital, e o seu custo, né? Se o seu custo começar a subir demais, a empresa para de investir e não investe mais. Enquanto a produtividade marginal do capital for maior do que o custo do capital, ela vai continuar investindo, ou seja, o investimento vai aumentar, deslocando essa curva de investimento para cima e para a direita. Essa é a abordagem neoclássica da função investimento. Existe uma abordagem keynesiana, que é uma abordagem que é mais conhecida como Q de Tobin, que o Tobin pensou basicamente o seguinte: como é que a gente privatiza uma empresa estatal? Será que a gente deve pegar todo o valor do capital dela, ver o preço do capital, olhar a taxa de juros que a empresa pagou para ter esse capital, olhar a depreciação, olhar a variação dos preços da economia com relação ao preço do capital, e aí privatizar aquela empresa estatal por todo o valor do capital que foi adquirido ao longo de décadas e que está em posse dessa empresa, o que o Tobin pensou foi: não. Por quê? Basicamente, o Tobin pensou o seguinte: o que é que o mercado financeiro faz? O que é que as empresas vendem na Bolsa? As empresas vendem na Bolsa uma parcela da empresa, né? Quando as empresas emitem ações, o que acontece? Quem compra a ação se torna proprietário da empresa. Cada pessoa que tem uma ação é dono de um pedacinho da empresa. E por que as pessoas compram e vendem ações na Bolsa? As pessoas estão comprando e vendendo o capital que está instalado naquela empresa. Entretanto, eles só olham para o preço e para o custo de substituição desse capital, ou elas olham outras coisas? A abordagem do Tobin, que é chamada de Q de Tobin, é porque o Q é essa fração que vai pensar outras coisas. Por exemplo, o que acontece quando a empresa Amazon surgiu? Os maiores analistas do mercado americano pensavam: essa empresa vai quebrar rapidinho porque ela só tem prejuízo, enquanto que nós temos várias livrarias estabelecidas que têm lucros há décadas. A Amazon vai se deparar com uma concorrência muito grande, prejuízo depois de prejuízo, o custo de substituição do seu capital vai ser alto demais, ninguém vai querer comprar ações dessas empresas. E, de fato, foi o que ocorreu, né? Por muitos anos, mais de uma década, a Amazon só teve prejuízo. Por que, então, que as empresas ou as pessoas continuavam comprando ações da Amazon quando ela resolveu vender ações na Bolsa? Antes havia vários capitalistas de risco, antes da Amazon vender ações, esses capitalistas de risco investiam na Amazon, mesmo que esse investimento não cobrisse o custo de substituição desse capital instalado. Ou seja, por anos e anos a empresa tinha prejuízo, a produtividade marginal do capital era menor do que o custo do capital, o que, pela abordagem da função neoclássica de investimento, não faria sentido aumentar o investimento nesse capital da empresa. Mas o que é que essa abordagem keynesiana do que de Tobin nos diz?
menos importante do que o custo presente do capital instalado, é a gente comparar esse custo de substituição do capital instalado com a perspectiva desse capital instalado vir a dar lucro no futuro. Então, a ideia básica é o seguinte: o que é que acontece se eu invisto numa empresa que tem lucros astronômicos? Apple. O preço da ação da Apple está refletindo esses lucros astronômicos que a empresa tem. Então, a própria Amazon, que hoje tem lucros muito grandes, o que acontece? Se eu invisto comprando uma ação agora, eu estou pagando um preço em função dos lucros muito altos que essas empresas têm. Só que no passado elas tinham prejuízo. O que acontece se, ao invés de comprar ação hoje, eu voltar para o passado e comprar a ação dessas empresas no passado? No passado, elas estavam tendo prejuízo, ou seja, a produtividade marginal do capital delas era muito aquém do custo do capital delas. Elas estavam tendo prejuízo. Só que se eu tivesse investido há 20 anos nessas empresas, o que acontecia? Eu teria pago um preço muito baixo e teria ações que, ao longo desses 20 anos, teriam subido muito grande preço. Hoje, eu poderia vender a ação dessas empresas a um preço muitas vezes maior do que o preço que eu comprei e acabar realizando esse lucro. A diferença do preço que eu comprei naquela época para o preço que eu vou vender hoje, 20 anos depois. Então, o K-de-TOB é uma abordagem que procura visualizar isso. Eu estou menos preocupado com o preço atual do custo de substituição do capital instalado, mas eu estou tentando fazer uma análise intertemporal, ou seja, o que o valor de mercado desse capital instalado me diz? Me diz a perspectiva de lucratividade futura dessa empresa. Isso significa, então, que é uma outra forma de analisar a função do investimento, onde, se o Q for maior do que 1, o que é que vai acontecer? Se o Q for maior do que 1, os acionistas vão pensar o seguinte: o valor de mercado desse capital que está instalado nessa empresa, ele vai fazer com que a produtividade marginal desse capital vá subir muito e, portanto, essa empresa vai se valorizar. Eu terei como cobrir o custo de substituição do capital instalado dela, embora hoje ela possa até não ter lucro. Pode ser que a empresa tenha hoje prejuízo, mas eu estou pensando na renda futura que essa empresa vai dar para os seus acionistas. Ou seja, tem que pensar em termos intertemporais, né? Eu compro hoje a ação da empresa, vou ver todos os períodos futuros que essa empresa vai pagar de dividendos para os seus acionistas, ou até pensar na valorização do preço dessa ação, que no futuro eu posso vender essa ação e embolsar o lucro, pelo fato do preço ser muito maior. Então, se o Q for maior do que 1, os acionistas pensam o seguinte: vamos aumentar o investimento nessa empresa, porque no futuro a empresa vai gerar um retorno para o capital instalado que é maior do que o custo de investir nela. E aí, com isso, os acionistas vão aumentar o investimento na empresa. Apenas se os acionistas acharem que Q é menor do que 1, ou seja, o numerador é menor do que o denominador, o que vai acontecer? Que vai ser menor do que 1. Aí sim, as pessoas param de investir nessa empresa. Enquanto o Q for maior do que 1, ou seja, o numerador for maior do que o denominador, as pessoas vão investir nessa empresa porque elas estão pensando o quê? Em perspectivas futuras de lucro para essa empresa. Então, a análise keynesiana do K-de-TOB incorpora a lucratividade futura que os acionistas ou que futuros investidores esperam da empresa. A abordagem neoclássica só olha para os lucros atuais, né? Então, a abordagem keynesiana do K-de-TOB é uma abordagem diferente, porque leva em consideração também a perspectiva de lucros futuros. Essas são as duas abordagens principais do investimento privado,
a gente vai pegar agora o segundo tipo de investimento, que é o investimento em residências. Como é que se investe em residências? Investimento em residências, a gente pega muito a questão da abordagem neoclássica, né? Ou seja, eu tenho aqui um retorno pelo fato de eu comprar um imóvel, que é morar nesse imóvel durante 20, 30, 40 anos, né? E o preço desse imóvel pode se valorizar ou se desvalorizar com relação aos outros preços da economia. Isso seria o custo, lado direito dessa equação é o custo do imóvel, lado esquerdo, o retorno do imóvel. Então, eu vou comparar, eu devo comprar um imóvel ou alugar? Eu devo comparar o retorno desse imóvel com o preço dele, né? Esse imóvel, para ser adquirido, a pessoa precisa pegar um empréstimo no banco e esse imóvel se deprecia, né? R é a taxa de juros do empréstimo e essa letra grega aqui é a depreciação do imóvel. Então, para as pessoas investirem no imóvel, ou seja, o que é que significa aumento do capital imobiliário? As pessoas têm que aumentar o investimento em imóveis. Significa o quê? Primeiro, comprar os imóveis e também aumentar o capital para cobrir a depreciação. Então, as pessoas vão aumentar o investimento em imóveis se o retorno do capital imobiliário, ou seja, a produtividade marginal do capital imobiliário for maior do que o seu custo. Além disso, também, para que o investimento seja positivo, tem que cobrir a depreciação do capital do imóvel. Não só investir mais em capital imobiliário, mas cobrir a depreciação do capital do imóvel. Então, o que a gente tem? A gente tem basicamente o seguinte: eu tenho aqui uma oferta de capital imobiliário, K imobiliário, e aqui eu tenho um preço dos imóveis. O que acontece se as pessoas se mudam para a cidade e nessa cidade a lei de utilização do solo impedir a criação de novos imóveis? Eu já tenho um estoque de oferta de imóveis, a demanda por imóveis vai subir, então o preço do imóvel vai subir, né? O preço do imóvel com relação aos outros preços da economia vai subir. O preço do imóvel está ficando mais caro. Se o preço do imóvel está mais caro, as pessoas que têm permissão para construir, já que esse capital aqui está limitado, as pessoas vão ter um estímulo grande para usar esses mesmos terrenos para construir mais imóveis, né? Claro, se houver a possibilidade de aumentar a área a ser construída, aí essa oferta de capital imobiliário vai se deslocar para cá, reduzindo o preço do imóvel, né? Se eu tiver aqui uma oferta de capital imobiliário maior, o preço do imóvel vai se reduzir. Que aí, se eu puder aumentar a oferta de capital imobiliário, havendo o aumento do fluxo de imóveis, a oferta do imóvel pode aumentar. O preço do retorno ao capital imobiliário vai reduzir. É aquela mesma coisa que a gente viu com relação ao investimento privado, né? Se a demanda por imóveis aumentar, ou seja, se várias pessoas chegarem naquela cidade demandando morar em imóveis, então o preço do capital imobiliário vai aumentar, então o preço do aluguel aumenta, né? Mesma coisa ocorresse a tecnologia, né? Os imóveis ficarem mais sofisticados, né? Imóveis ou maiores, ou imóveis com maiores comodidades, mais área de lazer, então o preço vai aumentar, né? Agora, por outro lado, se a oferta de capital imobiliário aumentar, então o preço do imóvel vai cair. Por quê? O aumento do fluxo de investimento em imóvel faz com que a oferta de imóveis aumente, que é estimulada porque esse preço do imóvel aumentou, mas aí quando o estoque de capital imobiliário aumentar, aí o preço do imóvel vai voltar a cair. Então, a demanda por imóveis vai gerar um estímulo ao aumento do investimento em imóveis, porque via aumento do preço dos imóveis, certo? Bem simples esse modelo de investimento em residências, né? Investimento em capital imobiliário, derivado do modelo de investimento privado, o modelo neoclássico. E, por último, a gente tem um modelo mais simples, que é o
modelo de investimento em estoques. Primeiro, por que as empresas investem em estoques? O que são estoques? Basicamente, a empresa pensa o seguinte: eu vou montar uma indústria automobilística aqui e eu fiz uma análise de demanda por automóveis e descobri que essa região demanda 10 mil automóveis por ano. Só que aí eu vou investir numa empresa que vai produzir 15 mil automóveis por ano. Por que isso? O que é que a empresa está fazendo? Se a demanda é 10 mil automóveis e se eu estou criando uma capacidade de produção de 15 mil automóveis por ano, eu estou propiciando investimento em estoques, né? Eu produzo os automóveis, 10 mil são vendidos, 5 mil são estocados. Por que isso? Qual é a lógica? A lógica é a seguinte: o primeiro aspecto é nivelar a produção. O que acontece se eu produzisse só 10 mil automóveis? Ou 9 mil, ou 8 mil automóveis? Uma outra empresa poderia pensar o seguinte: opa, essa empresa que está instalada está produzindo só 8 mil automóveis, como a demanda é de 10 mil automóveis, eu vou instalar uma fábrica de automóveis concorrente para produzir 2 mil automóveis. Então, o fato da empresa criar uma capacidade ociosa para produzir mais automóveis é para criar barreiras à entrada de outras empresas. Se a empresa pensa, opa, esse mercado é um mercado de 10 mil automóveis, a empresa que trabalha nesse mercado já está produzindo 15 mil, então não dá para eu entrar nesse mercado porque eu não vou conseguir vender um automóvel sequer. A empresa que está nesse mercado já está inundando o mercado de produtos que está contemplando toda a demanda. Então, isso é uma barreira à entrada de outras empresas. Outro aspecto é o seguinte: a empresa pensa, ao invés de produzir 15 mil, vou produzir só 12 mil, vou produzir 1.000 automóveis por mês. Só que aí, fevereiro vende pouco automóvel, janeiro vende muito, março vende muito. Então, em janeiro eu produzi 1.200, vendi em 1.200. Em fevereiro eu produzi 1.200, vendi em 1.000. Em março eu produzi 1.200, vendi em 1.400. Como? Porque foram aqueles 200 que eu produzi em fevereiro não foram vendidos, ficaram estocados, eu pude vender em março. Então, a ideia é, o fluxo de venda continua sendo contínuo, embora haja uma variação na demanda nos diferentes meses. E aí a empresa sabe que também há maior eficiência na produção se o fluxo de produção for contínuo, ou seja, se de repente começar a faltar peças, a empresa tem que parar a produção. Isso gera um custo muito grande, é muito ineficiente para a produção. Então, a empresa pode comprar muitas peças, estocar as peças na empresa, para que, se de repente um outro fornecedor atrasar a entrega de peças, ela não precise parar a produção. Então, as empresas mantêm estoques de matéria-prima também, exatamente para não precisar parar, interromper a produção, que é muito ineficiente e gera enormes custos, uma interrupção de produção. Outra coisa, o que acontece se a empresa produzir rigorosamente a quantidade que está sendo demandada sem investir nada em estoque? Um aumento repentino da demanda faz com que muitos produtores cheguem, muitos consumidores cheguem na concessionária de automóveis. Ah, não tem esse automóvel para vender que eu queria tanto comprar? Não tem. A empresa já produziu tudo, já entregou tudo. Estamos sem automóveis disponíveis. Tudo bem. Vou na concessionária concorrente comprar o automóvel da concorrente. Quer dizer, se faltar produtos na loja, a empresa está jogando o consumidor no colo dos concorrentes. Então, por isso que elas investem em estoques para impedir que o consumidor saia da loja sem o bem e vá para a loja do concorrente para comprar o produto do concorrente. Quarto aspecto. O processo de produção, ele muitas vezes é extremamente complexo e demora muito tempo, né? Então,
Se as empresas não fizerem estoques de peças, matérias-primas ou bens intermediários, elas vão acabar interrompendo a produção, e qualquer componente do automóvel, de qualquer produto, é considerado estoque enquanto o produto não estiver completamente acabado. Então, em função disso, o próprio processo de compra de matérias-primas e bens intermediários são considerados investimentos em estoque. Bem, nesses aspectos, os economistas desenvolveram o modelo de acelerador de estoques, que é basicamente o seguinte: como é que a gente sabe, por exemplo, qual é o crescimento da economia em 2020? Bem, os economistas procuram pegar coisas que ocorrem antes do processo de produção. Quando as empresas começam a querer aumentar a produção, o que é que elas fazem? Elas começam a encomendar matéria-prima. Um dos setores onde fica mais fácil usar esse modelo de acelerador de estoques é o setor de papelão, que é usado para encaixotar produtos. Ou seja, a maioria dos produtos precisa ser vendido em caixas, né? E se a empresa começa a encomendar muito papelão e papel para fazer caixas para os produtos, o que é que os economistas pensam? Poxa, essa empresa já está com projetos muito avançados de novos investimentos. Então, eles usam esse modelo de acelerador de estoques, onde N é o estoque de papel e papelão, por exemplo, Y é o produto, e o beta é essa elasticidade dos estoques com relação ao produto. Então, o investimento em estoques I vai ser essa variação de N, que é a variação de beta Y. Então, o modelo de acelerador de estoques ele é muito utilizado por economistas para prever aumentos no produto. E o que a evidência empírica comprova é que o modelo de acelerador de estoques é relativamente eficiente, né? Mostrando que investimento tem essa relação com aceleração de estoques, né? Em alguns trabalhos empíricos. E, por último, para a gente encerrar esse capítulo do investimento, se compara muitas vezes o investimento em estoques com a taxa de juros. Porque, basicamente, o que é que significa? O que a empresa vai investir em estoques? Estocar gera um custo, né? O custo de manter ou a matéria-prima ou o produto final estocado ali na empresa. Então, a empresa vai investir em estoques sempre comparando, né, o retorno do capital, o retorno do investimento em estoques, com o custo do capital. E um componente importante do custo do capital é o quê? A taxa de juros, né? Se a taxa de juros aumenta, a tendência é haver uma queda do investimento em estoques. Se a taxa de juros cai, aí deve haver um aumento do investimento em estoques. Investimento em estoques, obviamente, é um investimento líquido, ou seja, investimento que compara o retorno do investimento no estoque com o custo do investimento em estoque, sempre adicionando a depreciação do capital, que é algo que nunca se pode ignorar, né? Bem, é isso. Essa última aula foi a aula mais curta, acho que eu falei um pouco mais rápido. A gente, com isso, encerra o nosso curso de macroeconomia, Macro 1. No curso de Macro 2, vocês vão ver todos esses modelos de consumo, modelo de investimento, modelo de equivalência ricardiana e dívida pública, déficit público, de forma bem mais pormenorizada, de forma mais sofisticada, mas aí você já tem um pontapé inicial de onde partir para o próximo curso. É isso, a gente fica por aqui e aproveitem o curso e bora fazer os exercícios. Tenham todos uma boa semana. Tudo de bom.